Sim, começamos por esse. Aqui. Até começava pela estufa, se quiser mostrar já aí a estufa, não sei. Mas eu consigo dar. Então, aqui neste folheto estão 3 ensaios, sendo que o primeiro é um ensaio de estufa, que foi em 2022. Depois, na página seguinte, temos 2 ensaios de campo. Neste ensaio de estufa, depois a engenheira Guilherme vai poder dar mais detalhes. O que se testou foi em condições de estufa, e temos estes sacos aqui, temos fotografias, bactérias estabilizadoras de fosfato, da coleção que temos em Aveiro, para ver se havia efeitos no milho. Os 3 ensaios são com milho. E os parâmetros que se mediram aqui foi a germinação, a taxa de germinação e o tempo de germinação. E depois também aqui interessava saber se o pH do solo ia influenciar, porque o pH do solo vai influenciar a disponibilidade de fosfato, e nós aqui estamos a testar bactérias estabilizadoras de fosfato e queríamos ver se havia um efeito. Depois podem ver com mais detalhe os resultados em si, mas de um modo global, em ambos os pHs, a utilização das bactérias promoveu a germinação, a porcentagem de germinação aumentou bastante. A nível de dias, ou seja, de germinar mais depressa, houve algumas diferenças, mas não foram muito significativas. Foi mais na taxa que se observou mais, depois pode-se ver em detalhe. Nós aqui, a nível de controlos, onde disser CTR são controlos, depois nas barrinhas podem ver. Quando tiver letras são os tipos diferentes de bactérias, bactérias benéficas. O CTR negativo quer dizer que não houve inoculação. Quando disser CTR positivo, é um controle comercial. Ou seja, é uma bactéria que nós utilizamos, já é um produto que é usado, é uma pseudomonas flutídea, mas que já é vendida comercialmente como biofertilizante. Nós quisemos ver como é que elas se comportavam em comparação. Se olharem aqui para as fotografias, podem ver, então aqui como exemplo, temos controle negativo, temos controle positivo, que algumas das tipos, tanto no solo, no pH 8 como 7, vão ver que conseguem ver algumas plantas, coisa que não conseguem ver no controle, o que mostra a eficácia no aumento da taxa de germinação. Vocês podem ver melhor em detalhe. Depois em baixo, ao fim de 30 dias de crescimento, podem ver também aqui algumas fotografias que eles decidam bastante, normalmente no pH 7, em que se vê que as plantas de controle estão um bocadinho mais claras, têm provavelmente menos clorofila e estão mais pequenas. Depois podem ver, nós a nível de pHs, notamos que a pH 8 havia um aumento no comprimento das folhas, todas aumentaram o peso. A pH 7, numas sim, outras nem tanto, e não houve assim uma coincidência. Nota-se a diferença do pH, mas depois explicará melhor, eventualmente, se quiserem ver mais a detalhe. Este é o ensaio da estufa, que mostrou resultados promissores. Daqui saíram algumas tipos. Só para consolidar, quanto mais curto o tempo de germinação, antes de mais, eu sou de economia, está bem? Sim, então pronto, deixa eu explicar. Atenção que são gráficos diferentes. Quando estava a falar da porcentagem de germinação, estou a falar das tartes muito pequeninas, dos pie charts, muito pequeninos, ok? E depois, a nível do tempo de germinação, é que são os gráficos de barras, tá? Daí que isso é importante. Funciona aqui como indicador em termos de desempenho da planta, não é? Sim. E depois a planta. E esta velocidade de germinação é importante depois para o estabelecimento da cultura. Embora a taxa de germinação seja Embora a taxa de germinação, ela depois no final do tempo até acaba por ser idêntica, mas a fase inicial, que é a velocidade de germinação, é fundamental também para depois decidirmos um outro conjunto de situações no campo, não é? Regas e outras práticas culturais. Como a taxa de germinação é idêntica no final? No final, ou seja, nós, o milho, no caso em particular, portanto, nós quando fazemos o ensaio de germinação, damos de entre 3 a 14 dias, não é? Para avaliar a germinação, o nível de germinação, a porcentagem de germinação da semente, a qualidade, não é? Certo. Ou seja, há algumas que ao terceiro dia já estão cá fora. Há outras que só estão ao 14º e há outras que não estão, não é? Mas essas que estão ao 14º também são consideradas em termos da porcentagem de poder germinativo. Certo. Agora, a velocidade de germinação pode ter interesse depois em termos no dia-a-dia, não é? Nas culturas, perceber que naquela circunstância a velocidade, portanto, é mais rápida e a planta instala-se muito mais rápido. Ok, então e a taxa de germinação mede-se em que momento? A taxa de... Ou seja, isto é por observação da emissão... Não, vão-se a partir do terceiro dia, dados bibliográficos, etc., da prática, começamos a fazer observações se já há início da germinação das sementes, dos cultivares, portanto, tudo o que for, dependendo do que é, da radícula, da raiz, dos órgãos da planta. Se já houver, a partir daí, do terceiro dia, fazemos observações e registros.
E depois até, vamos fazendo sempre, mas é do terceiro ao 14º dia é fundamental. Depois o resto vamos vendo o atraso. Ok. E aí nos gráficos de barras, consegue ver, em relação a essa pergunta aí, e acrescentando aqui, além desse controle que tem que ser contínuo, tu consegues ver quantos dias em média que demoraram. É isso que a barra diz, o que está aí, a demonstração está em dias, não é? Está em dias. Pronto, aí está. Depois daqui saíram algumas tirpes, depois podemos voltar aqui em algum detalhe, se necessário. Saíram algumas tirpes promissoras, que depois acabámos por utilizar no ensaio de campo, que já foi o deste ano. Pronto, ensaios de campo, houve 2, um ainda está a decorrer, que eu teria a oportunidade de ver agora, que eu participei mais foi no ano passado. No ano passado, o campo foi dividido, o campo inteiro, que é um campo muito grande para este tipo de ensaios, mas nós usamos o campo inteiro. Cerca de 3 mil metros quadrados. Sim, que é bastante, para ensaios de campo é bastante, mas foi todo usado. Dividimos-lo a meio, porque um tinha tido cultura de leguminosas, depois ficaram melhor. Outro não tinha tido essa cultura de leguminosas, portanto nós como que duplicámos o ensaio, fizemos a mesma coisa de um lado e do outro, testámos várias estirpes, também lá da coleção. Estirpes essas que foram escolhidas, tanto como aqui como para a estufa, porque elas mostram capacidades de promoção de crescimento no laboratório, ou seja, têm certas características, nomeadamente aqui o foco principal era a solução de fosfato, mas elas evidenciam outras características, nomeadamente produção de fitohormonas, características benéficas que se observam no laboratório. Também muitas vezes testamos lá em estufa, mas numa questão mais in vitro, ou seja, com luzes, ou seja, não é tão realista. Nós somos aqui, já como não é da área da agronomia, mas, ou da biologia, quanto mais perto do campo, mais realista é. E então muitas vezes nós no laboratório, numa vaca de Petri, nós observamos as estirpes como boas potenciais candidatas, têm características, mas depois colocamos em vasos com luz artificiais e vemos se elas se comportam melhor ou não na presença da planta, mas depois chega aqui à estufa, já é um novo desafio, quando chega ao campo é novo desafio. Aqui no campo, no ano passado, tivemos alguns aumentos de produtividade, embora não sejam com taxas muito altas, porque não é normal no campo ter taxas muito altas. Usámos mais uma vez um produto comercial. A área 1, que é o gráfico de cima, que podem ver, era pequenas leguminosas, teve uma cultura de leguminosas antes da aplicação do MIT, depois a outra não teve. E na área 1 podem ver aqui que algumas das tipos, 6 das tipos que nós testamos aumentaram a produtividade do milho em cerca de 8%, enquanto que o produto comercial foi só 3%. Na área 2 já não foi bem assim, o produto comercial deu cerca de 8% mais uma vez, as nossas tipos deram mais ou menos 8%, portanto ficaram mais ou menos equiparáveis ao produto comercial. Houve uma estirpe em particular que se destacou. Com base nestes resultados, também foram selecionadas algumas bactérias para usar no ensaio deste ano. Portanto, o ensaio deste ano usou bactérias da estufa e deste ano. Sendo que nós colocamos muitas vezes cada estirpe, ou seja, multiplicar cada produto, cada bactéria, isoladamente, mas também fazemos consórcios. Portanto, há aqui, por exemplo, este ano acho que há um em que se juntaram todos para fazer um consórcio. Pronto, resumidamente é o que aqui está, claro que eu sei que precisam de ver o textinho que está aqui a acompanhar, vão vendo, qualquer coisa também. Talvez aqui, portanto, não sei também o contexto que está feito, se foi o professor Dinis Ferreira disse alguma coisa ou não, mas começando aqui do zero, portanto, nós estamos num dos polos de inovação da Direção-Geral da Agricultura, Pesca e Centro, não é? Porque em termos de candidatura também é uma das situações que valoriza a própria candidatura e temos atividades a decorrer aqui, estamos envolvidos em várias, este é uma delas. E o que é que acontece? Portanto, o termo de aceitação deste projeto foi, salvo erro, a 8 de junho, mas nós já tínhamos instalado aqui um ensaio que, uma vez que o projeto foi aprovado, vamos aproveitar aquilo que temos para perceber se conseguimos tirar daqui já indicadores que nos permitam daqui para a frente fazer as coisas de uma forma já mais consistente, não é? E, portanto, não tinha sido planeado, não é, propriamente para o projeto. Aproveitámos essa questão, daí esta história da parcela ter tido uma cultura leguminosa antes e outra parte da parcela não ter, e portanto tivemos esse cuidado de fazer essa divisória. A variedade era a que estava, portanto também tinha sido aqui um protocolo com uma empresa, portanto foi o que usámos, mas e colocámos as bactérias também já numa fase em que a planta já estava, digamos assim, da minha altura, portanto, e nós este ano colocámos as bactérias logo no início, portanto após a sementeira, que é aí que faz sentido, que é para percebermos quando é que... Esse é um aspecto. O outro aspecto foi a questão, pensámos assim, então vamos ver se o pH tem diferença, não é? Porque nós estamos a trabalhar para um universo de solos que não têm as mesmas características, não é? Nomeadamente o pH limita várias coisas, a absorção de nutrientes, o desenvolvimento, etc. E, portanto,
pensámos, ainda aproveitando, porque estamos a falar de uma cultura que gosta de dias longos, não é? Aproveitando ali os finais de setembro, início de outubro, e a estufa por causa da temperatura, colocar este ensaio com solos com pH distinto, não é? E perceber qual era o desempenho das bactérias, nomeadamente na questão da germinação. Também houve um aspecto importante, que não está aqui refletido, mas que também tivemos esse cuidado, que foi a quantificação da água que colocámos por cada saquinho, não é? Porque esse também vai ser um dos aspectos que vamos querer perceber, não é? É a quantidade de água, quando regar, como regar, etc. De forma a que este ano possamos ter aqui um ensaio, digamos, já com bases mais sólidas, não é? Já decidimos que a variedade tinha que ser um determinado ciclo, já decidimos que, pronto, dentro daquilo que é as condições do Baixo Mondego e as épocas normais de sementeira, portanto, antecipámos ligeiramente, se bem que isso está sempre dependente das condições meteorológicas, não é? E por outro lado, a questão da seleção das próprias, que isto é um trabalho que a Universidade da Aveiro está a fazer, não é? Portanto, que é a seleção das estirpes com o melhor desempenho, não é? Que melhor podem ajudar. Porque entre muitos dos objetivos do projeto, um deles é, de facto, diminuirmos a aplicação de fertilizantes minerais. Sim. Darmos aqui este aporte, que é fundamental, não é? Sim. E depois a questão também da rega e perceber que influência que elas têm também na digamos assim, não é propriamente a adaptação, não é? Não sei se o termo será esse, mas dar resistência à planta para que ela possa ter períodos de ausência de água mais longos, não é? Portanto, quando regamos, sabemos que estamos a regar naquela altura e naquelas circunstâncias e que há um aproveitamento da água garantido, não é? Ou o mais garantido possível. O mais garantido, tanto que nós neste ensaio, portanto, vamos colocar também caudalimpos, não é? Quando agora não foi preciso regar até agora, não é? Esta chuva e tudo mais, ajudou aqui, mas vamos também fazer esse trabalho. Quer dizer, se nós conseguirmos que os nossos agricultores apliquem menos fertilizantes minerais, façam uma rega mais adequada, não é? Todas as questões que todos nós sabemos, não é? Portanto, penso que isso será logo à partida uma grande mais-valia. Eu tenho só uma questão, que é, a Universidade de Aveiro é que vos forneceu as bactérias? É parceiro. Foi, não foi? Sim. É professor da Universidade de Aveiro? Sim. Ok. E é fácil arranjar as bactérias para depois poder disponibilizar aos agricultores para eles utilizarem nas suas culturas? Sim. Isto é um processo que é fácil de implementar a nível geral? Olha, o que acontece é, e eu fiz doutoramento nesta área já há uns anos, e não há muitos, mas a verdade é que já trabalho de licenciatura com isto, e comecei em 2012, deixou licenciatura desde 2012. E no início havia muita investigação publicada, ainda continua a haver muita investigação, com muitas bactérias com interesse, em laboratório, como estávamos a explicar, em estufa, em campo, alguns resultados, mas não muitos. E a verdade é que o grande interesse, e agora finalmente as empresas comerciais começaram a ter muito interesse, começaram a ver que de facto dão bons resultados. Já havia empresas que produziam, mas eram empresas pequenas, era um mercado mais de nicho. Agora já se vê empresas grandes a investir e a terem produtos no mercado. Aqui ainda não aconteceu isso, mas já tivemos alguns ensaios de campo. No ano passado, em Corus, com milho, estavam lá várias empresas a testar biofertilizantes de mercado mesmo, que eles produzem. Portanto, já existe esse mercado. E em relação à sua pergunta, se é difícil ou não, eu diria que a parte de isolar bactérias não é difícil. Exige o know-how, é preciso as universidades, é preciso os centros experimentais, ou seja, não é uma coisa fácil. Sim, é preciso investigação. Não é difícil isolar. Nos Estados Unidos existe bastante mais investigação, aqui ao lado em Espanha também existe bastante. Em Portugal, felizmente, também temos bons grupos a publicar também, não tanto a transferir, agora acho que estamos a começar a fazer essa parte do que transferir, é isso que estamos aqui a fazer, não é? Mas a verdade é que eu vejo com muito potencial, as empresas comerciais também veem com muito potencial, porque os produtos que existem à venda são muito caros. Imaginem, estamos a falar de 80 euros para aplicar num hectare, por exemplo, que não parece muito, mas a verdade é que nós que desenvolvemos o produto sabemos que a produção desse produto é bastante barata, porque as bactérias crescem com açúcares simples e não é preciso muito para chegar àquele produto. Só que toda a investigação e desenvolvimento que é necessário que está por trás é que é preciso vencer. Portanto, nós vemos isto como
assim que haja bactérias com bons resultados a nível experimental de campo. Que é um ser vivo a bactéria, não é? Sim. Portanto, tem todo o cuidado que é necessário ter com um ser Sim, vivo. o produto pode ser liofilizado, pode ser aplicado em líquido, há várias maneiras. Pois. Mas é preciso também que o produto sobreviva no terreno, não é? Por isso é que eu estava a dizer que é mais complicado ter resultados no Tem que campo. haver, porque este produto, esta inoculação com um produto comercial, isto é um produto comercial à base de bactérias também. Sim, de uma bactéria Pronto, também. em de umas comparação com, É, com, tipo, com as com bactérias da comparação universidade. Sim. É alguma coisa que já foi testada e outra que está a ser Está testada. a ser testada. Sim, então parece ser interessante. Depois, em viveiros, já mais alguns resultados também. Isto às vezes é um bocadinho mais fácil, mas depende. Aqui já foi uma situação um bocadinho mais realista. Mas basicamente o grande esforço é investir no desenvolvimento e depois é um bocadinho, embora se nós façamos um screening das melhores características, e depois é como se fosse um funil. Começamos por, sei lá, nós já temos mais de 1000 bactérias lá, testamos várias no laboratório, que é mais fácil, pelas características que estamos à procura. Depois leva-se e testa-se em plantas em tabuleiros e depois vai-se levando, vai afunilando. É isto que as empresas também vão fazendo. Só que isto é um esforço grande, é o de seleção. Depois de encontrar algumas estirpes que se comportem como esperado em condições reais, mesmo assim, às vezes o produto tem que ser personalizado. Esta questão de pH é muito importante. Ou seja, o facto de um produto funcionar é biológico, ou seja, ele pode funcionar muito bem neste terreno, mas pode não funcionar num solo mais arenoso ou num solo mais argiloso. E há muito essa diferença. Há ainda esse lado. Mas eu vejo isto, nós vemos isso com muito potencial porque houve um disparo enorme, não a nível de investigação, mas a nível do interesse comercial. E quando há interesse comercial, quando os grandes grupos começam a interessar-se, é porque já viram Claro. que aquilo já começa a ser rentável e que há bons resultados. Por isso. Foi aprovado no âmbito que é isso. Adaptação. Esta que ao software vocês têm mais várias, não é? adaptação. Esta é a É o adaptação. aviso 2, sim. Mas de que forma é que isto contribui para a adaptação às alterações climáticas? Olha, por exemplo, a questão do tempo de germinação é importante porque se tivermos uma germinação mais rápida, a cultura sofre, tem menos hipóteses de ter problemas depois durante a sua. E, portanto, os tempos de que a cultura está no solo também são menores e isso é um dos aspectos fundamentais para. E a A questão substituição da adubação química. a resistência à Sim. seca, né? Ela tem mais Sim, sim, condições sim. para resistir a Isto tem períodos mais mais resistência à longos, seca. com menos condições hídricas, né? Vou Menos aproveitamento conforto da água. hídrico, ou seja, a planta tem a água que precisa, mas não tem água em excesso. Portanto, esperemos conseguir tirar resultados em cima. Portanto, é nesta fase que tem que ser. Também não é? acreditam que vão consumir menos água. Não tinha percebido Sim, isso. por causa desta história dos caudalimpos, não é? É um bocadinho por aí. O que acontece é Vamos que instalar para perceber quando é que regamos, que quantidade de água demos, e depois aqui também tem a questão do tipo de rega, não é? Portanto, é usual ainda a rega por gravidade, aqui nomeadamente no Baixo Mondego, não é? Portanto, temos alguns pivôs, Ok. algumas expressões, e esperamos dar esse contributo, não é? A melhorar a performance da planta, não é? Através também da aplicação de bactérias a esse nível. sim, o que acontece é que as bactérias, quando têm estas capacidades de promoção de crescimento, que há várias, portanto, produção de hormonas, redução dos níveis de stress da planta, aumento da disponibilidade de nutrientes, em parte, um dos pequenos principais também é o aumento da tolerância da planta ao stress, nomeadamente à falta de água, por exemplo. Há muitos também nesse sentido. Nós também temos nesse sentido. E depois, estava aqui a dizer, e bem também, que a questão dos fertilizantes, se nós conseguimos pelo menos reduzir a quantidade que é aplicada, ou seja, aumentando a disponibilidade do que é aplicado, por um lado há a questão de não chegar ao meio ambiente, provocando a defoização, por exemplo, mas a parte da produção é muito importante, porque produzir certo tipo de fertilizantes tem uma pegada Claro, enorme, isso contribui para a nomeadamente o mitigação, azoto, sim, não o para a azoto adaptação. sim, a produção do azoto é complicada e há muitas bactérias fixadoras de azoto. Interligadas. A mitigação e a adaptação. Pois, O fósforo, interligadas, nós não temos propriamente fósforo, temos que importar, não é? Portanto, essa parte também é importante. Não, Isto interno mais a nível de, ou seja, culturas que vão favorecer a cultura que vai ser instalada no ano seguinte. Portanto, a questão das leguminosas, não é? Nomeadamente Fixação dos outros. e também da matéria orgânica, não é? Porque os solos melhorar a também são muito estrutura do pobres da solo, matéria a orgânica, capacidade. de uma forma geral, não é? Portanto, e também colocar, digamos assim, passar. Claro que os agricultores que estão mais informados e que estão,
digamos assim, já com a mente aberta para estas situações, veem, nomeadamente as adubações verdes ou as hidrações, como um investimento. Um investimento não só por causa da questão do azoto, mas também por causa da questão da matéria orgânica, porque podemos fazer uma adubação verde sem ser com leguminosas, podemos fazer com gramíneas, não é? Porque aumentamos a porcentagem de carbono. E mostrar que, de facto, esse também é um caminho que deve ser feito. Nós preparamos, como estamos a trabalhar com uma cultura de primavera-verão, que é o milho, portanto, no inverno instalamos culturas melhoradoras da parcela, que depois, cerca de 2-3 semanas, de acordo com as práticas culturais, não é? Que são indicadas, é destroçada e é incorporada naquele solo e pronto. Também é algo que nós queremos que fique, de facto, que haja certezas, não é? Porque as pessoas vão fazer isto só por fazer, não. Faço isto porque os resultados são estes. Depois tem um acréscimo no rendimento, quer dizer, que pode ser por via do azoto, mas também pode ser por via da construção dos agregados que vão ajudar a disponibilizar os nutrientes que existem. Os restantes nutrientes. Aliás, vê-se aqui neste ensaio a diferença entre utilizar o precedente da leguminosa na cultura ou uma não. Diferença muito grande, sim. Daí termos dividido o campo em Esta dois. diferença de resultados tem a ver com a cultura precedente à instalação do milho ser feita com a cultura anterior ser a melhoradora ou não, da leguminosa. Isto já é feito com as vossas melhores estirpes escolhidas do ensaio anterior. Este ano. Isto é o mesmo ano, não é? Quer dizer, nós fizemos aqui um ano zero, não é? Teve uma parte que era aí que foi feita e outra daqui que não foi E feita. também se calhar podemos a cultura, acrescentar que com o antecedente de outono e inverno. com culturas este ano, por exemplo, foi a faveta e conseguimos quantidade de biomassa altíssimas. Quer dizer que nós integramos no solo muitos nutrientes. E este ano, para o milho que de ciclo curto, nós não colocamos nem fósforo, nem potássio, e não fizemos nenhuma adubação de fundo, e só colocamos agora um bocadinho de azoto, Em cobertura. de cobertura. Só uma não. E agora, olha, o milho está a crescer de maneira... E a monocultura, a leguminosa é em monocultura. Não, este ano testamos a faveta. Mas é só faveta. Sim, o ano passado era uma mistura. Estamos todos os anos a testar. Diferente, a Exatamente. testarem diferente. E sempre para a alimentação animal. Não, é tudo incorporado no solo. Incorporado. Nós usamos, quer dizer que depois... Mas quer dizer, não é fava, é faveta, não é termoço, é termocilha. Exatamente, nós O José do ano passado também, mas neste caso aqui o que também é importante referir que quando se fez este corte, este esforçamento, não é, da faveta, no caso, fizeram-se alguns cálculos, não é, de biomassa e etc., mas também se levou a material vegetal para ser caracterizado. As quantidades de nutrientes que é para percebermos qual é que é o aporte ao solo. E chegamos a calcular que podia os incremento dentro do solo era mais ou menos para um milho que dava. Aqui nós não estamos com milhos muito produtivos, mas com a experiência de produzir 12 toneladas, tínhamos pelo menos entre 40% e 60% do azoto que vinha de cultura do outono e inverno, e o fósforo e o potássio 100%. Quer dizer que estávamos a poupar imenso em adubos minerais. Uma pergunta, desculpem, este projeto, ou esta candidatura, integra depois a parte final da multiplicação da bactéria ou fica num passo anterior? Ou seja, como é que termina a candidatura? Nós não colocámos essa parte, mas geralmente aquilo que eu noto nos investigadores portugueses é que se houver a hipótese, se houver algo e se conseguirmos gerir bem o financiamento, não sei se a Aveiro conseguirá. Nós estamos a olhar um para o outro porque isto também vai depender dos resultados, não é? Nós estamos expectantes que os resultados sejam bons, pelo que temos até agora, são bons. A questão de produzir, eu acho que não seria difícil, até porque nós temos alguns contactos com algumas empresas, não no âmbito deste projeto, mas nós temos contactos com empresas e o que as empresas querem é isso, deem-nos uma bactéria. A questão de produção é muito fácil, é um reator
É muito fácil mesmo, é um fermentador, é muito fácil. Estava a pensar que o Paulo ainda ia fazer uma empresa só para Já pensei nisso, só que a questão é que a parte académica exige muito tempo. Já pensei nisso. Isso é importantíssimo, não é? Porque o preço, pelo que estava a dizer, o preço do mercado atualmente é elevado, não é? E não é pela produção, é porque eles sabem que conseguem ter um bom lucro. Pronto, é isso. Ou seja, a democratização dos preços poderia ser importante para efetivamente os agricultores utilizarem, porque senão chega-se ao fim, tem-se a prova que isso resulta, as empresas começam a produzir, fica extremamente caro e ninguém utiliza. Há dois fatores muito importantes. Isso aconteceu, a Espanha está mais, acho que está um bocadinho mais avançado nisso, já tem, começou a investir há muito mais tempo, e os Estados Unidos também, mas há dois fatores muito importantes. O agricultor tem de acreditar e eles desconfiam e com razão, porque durante décadas falou-se os biofertilizantes, mas no campo nem sempre se vê os resultados. Aliás, muitas vezes não se via, por causa da questão de personalizar as bactérias ao campo. Mas o que eu noto como investigador é que o paradigma mudou bastante, porque evoluiu-se tanto e começou-se a ter produtos que de facto estavam a mostrar resultados consistentes no mercado. Isto sem falar em bactérias alteradas, porque nos Estados Unidos eles conseguem alterar as bactérias geneticamente e adaptar para que haja uma associação muito boa logo à planta e a bactéria consegue sobreviver melhor. Sem falar nisso, só no screening, essa parte está a começar a ser vencida, porque de facto há resultados muito bons. E sim, isto foi nos últimos anos e os grupos comerciais grandes começaram, vamos falar de empresas muito grandes também, a entrar por causa disso. Depois, nós, da experiência que temos aqui com Portugal, há uma empresa de fertilizantes com a qual temos trabalhado, e mesmo com as empresas de Espanha, porque nos congressos desta área das rizobactérias estão sempre empresas presentes também, há muito interesse do lado deles. A questão da democratização, que eu acho que também é muito importante, é um fator muito importante. É um fator que eu acho que é viável e que se vai conseguir e, aliás, é uma das promessas para os países em desenvolvimento, é sempre a questão dos biofertilizantes. O problema é que eles depois não têm a questão da investigação em desenvolvimento que os apoie. Ou seja, não é o produto, não é caro, só que não tem a parte de desenvolvimento, que é muito importante. A parte da produção não é complicada. Eu acho é que, como ainda estamos no início mais comercial, os produtos agora realmente mostrarem que valem, vai ser difícil já começar. As empresas que investiram, não é, querem ter um retorno do que fizeram. Portanto, têm que, pelo menos, ficar ao mesmo preço que o fertilizante comercial. E não pode haver um decréscimo da produção, porque senão não compensa. Tem que estar pelo menos. E não pode haver decréscimo. Raramente nós dizemos que é um substituto, normalmente dizemos sempre que é um complemento. Mas é verdade que há alguns produtos que conseguem quase que dar os mesmos resultados, mas têm muitas condições de teste. Por exemplo, pois é isso. Tem muitas condições. Aquele exemplo que tem na parte de trás, aquela F12? Sim. Não, F11. Num caso é melhor, no caso é pior. Isso mesmo. Aliás, um dos desafios dos biofertilizantes, e daí é que seja preciso fazer um screening tão grande, e nós vemos daqui a uns anos, não vai haver um produto nem 2 nem 3, vai ter que ser personalizado. Pois. Porque não é difícil encontrar tipos, elas existem centenas de milhares de milhões, há muita diversidade. O difícil é encontrar a certa para aquela cultura, porque há estirpes que conseguem trabalhar com várias culturas e há outras que são mais específicas. A agricultura de precisão mesmo, não é? Sim, por exemplo, no caso das leguminosas, da soja, já há décadas que se usa o risóbio, porque sabia-se que havia uma associação e há uma associação muito específica, e há outras que começam a utilizar a cultura. E depois as condições de terreno, faz uma diferença enorme. pH, disponibilidade de água. Não queremos ter outras visitas, nós estamos aqui com muitas parcerias e vamos ver se conseguimos de facto levar a bom porto tudo aquilo em que estamos envolvidos. Mas basicamente, portanto, isto dividindo a parte do exterior em esquerda e direita. À direita temos aquilo que nós chamamos as culturas arvenses, não é? De maior extensão e em modo de produção convencional, e à esquerda temos a horticultura, ar livre e estufa, que estamos em pedido de conversão para o biológico, porque, pronto, com esta história da agenda de inovação e etc., pretendia-se que fôssemos um polo de inovação no âmbito da horticultura biológica. Em termos da agenda de inovação, é ser uma referência em horticultura biológica, ar livre e estufa, não é? Portanto, era o que estava na agenda. Depois tudo o resto que é desenvolvido à direita, digamos assim, vem na continuidade dos ensaios da rede que o colega ele está de férias, que é o Carlos Alarcão, ele também ia gostar muito de estar aqui, de certeza, mas portanto ele faz ensaios para a Rede Nacional de Ensaios por causa da introdução de novas variedades no catálogo de variedades, nomeadamente de forragens e pastagens,
E depois temos as culturas, portanto, nomeadamente o milho, não é? que agora estamos aqui envolvidos com a questão do solo ser mais, também vamos estar com o cargo do solo, e temos também o bico da barca, que também pertence aqui ao polo de inovação, em Montemor, que tem as culturas principais, é o arroz e o milho, que estão este ano, teve a leguminosa toda pelo campo todo, não é? Este ano não foi só em Parvo. Não, este ano foi a faveta no campo, não é? Ok. Portanto, está com um desempenho, pronto, do nosso ponto de vista, muito bom, tendo em atenção que foi semeada dia 3 de maio, e portanto, não é, ainda não foi regado, não é, porque também tivemos a sorte de chover, e agora, quando for feita a rega, devemos colocar, em princípio, será daquela zona de lá, que é onde veio a gravidade, em termos de água, e a fonte de água, vamos colocar em algumas situações os tais caudalímetros para perceber a água que aplicamos que entrou. Ainda não definimos muito bem isso, mas acho que é uma das reuniões, nós falámos nisso na reunião. Se fazíamos já ali algumas diferenças de rega, ou se só quantificávamos. Nós ainda vamos ter pelo menos mais uma época. O que é que acontece? É que se nós colocarmos mais uma variante de ensaios, já temos a variante se conseguimos esticar. Se colocamos mais uma variante, depois como é que tiramos a conclusão de que aquilo foi por aquele motivo e não faturou? Sim. Então, pronto, está aqui em stand-by, percebemos como é que... Mas vocês quantos ensaios é que já têm? Tem um apenas? Completo. Tiveram o primeiro e o primeiro passaram para este segundo. Tiveram um completo, não é? Estamos a ter um completo. É este? Aquele que já estava quando vocês Quando aplicámos já estavam assim. Ok. Então este é o primeiro completo. Eu, para mim, considero fizemos o ano zero. Testar, perceber se aquilo funciona, se não funciona. Ok. E agora, melhorar daqui para a frente. Não, acho que não há mais questão nenhuma. Não sabia que era pulverizado, queria saber há bocadinho. É a melhor forma de pulverizar. Sim. Já às 3 folhinhas, às... Não. O ano passado foi nesta fase. Já decidimos. Foi agora? Foi logo à sementeira. Qual é que foi o grande cuidado que tivemos que ter? Foi a umidade. Ou seja, nós regámos a área antes, aplicámos a bactéria e voltámos a regar. Não foi nesta fase, foi na Sim, mas a regar com o pulverizador, só na área da aplicação, não foi a rega da cultura em si, né? Foi para garantir a sobrevivência da bactéria. Agora, pronto, em termos de desempenho, etc., nós conseguimos perceber se os estados fenológicos, etc., está só quando for a produção. Sim, nessa altura que é o final do ensaio. Tirar dados. E vamos ver se já conseguimos ter aqui alguém para mostrar.